Bom, na última aula, vimos como trabalhar com o if-else e entendemos como que funcionam os operadores lógicos na programação. E nessa aula, iremos conhecer um pouco sobre as estruturas de repetição. Bom, na programação, as estruturas de repetições permitem que uma mesma ação ela seja executada várias vezes sem que precisemos reescrever o código repetidamente. Elas são bem úteis quando queremos automatizar alguma tarefa, como, por exemplo, calcular a soma de uma lista de números e imprimir uma sequência. Primeiro, vamos conhecer o nosso queridíssimo for. E ele possui a seguinte estrutura. A gente vai chamar ela e aqui dentro iremos passar as seguintes instruções. Primeiro, a gente precisa inicializar a nossa variável, que vai ser ali, ele vai controlar o fluxo do nosso for. Então, a gente pode declarar uma variável i, inicializando ela com o valor 0. Logo após isso, precisamos passar uma condição, ou seja, dizer que enquanto i ele for menor que alguma coisa ou maior que alguma coisa, aqui vamos passar que enquanto ele for menor ou igual a 5, ele vai fazer algo. Só que, se a gente fizer assim, ele não vai funcionar, ele vai dar um erro. A gente precisa também fazer o incremento dessa variável. Ou seja, o que é incremento? Ele simplesmente vai adicionar mais um, mais um, toda vez que ele vier fazer esse código e voltar aqui para cima. Ou seja, a gente tem como o nosso controle do fluxo aqui, a nossa variável i como igual a 0, a gente está falando que enquanto i ele for menor ou igual a 5, digamos que ele vai printar um número. A gente colocar aqui vai ser igual a i. Pronto. Não, a gente diz que i, só que ele vai ser igual a isso. E a gente passa aqui o i para ser impresso. Então pronto, a gente disse que enquanto o i ele for menor ou igual a 5, ele vai entrar aqui, ele vai imprimir esse printf aqui e depois ele vai voltar fazendo um incremento. Bom, depois que ele faz o incremento, esse i não passa a ser mais 0, ele passa a ser 1. Depois ele vem na nossa condição, ele vai perguntar se ele é menor ou igual a 5, vai verificar, e se ele for menor que 5, então ele vai entrar aqui de novo e vai imprimir novamente esse printf. Então, se a gente botar para rodar aqui, ele vai imprimir esse printf 5 vezes. Só que eu esqueci de passar uma quebra de linha, né? Vou compilar de novo aqui. E pronto. Aqui nós podemos observar que o nosso i, ele começa em 0 e ele vai até que o nosso i, ele seja menor ou igual a 5. Então, como o nosso i aqui, ele está sendo igual a 5, ele imprime e o nosso fluxo acaba ali. Bom, um outro exemplo que a gente pode utilizar o nosso for é fazendo a soma dos nossos n números inteiros. Então, como que a gente faz isso? A gente declara uma variável soma e ela vai ali receber o valor 0. Depois, passamos o nosso for e aqui dentro do nosso for, a gente vai declarar a nossa variável i, que vai estar controlando o nosso fluxo. A gente declara ela como 1. Depois, a gente diz que enquanto i ele for menor ou igual a 10, ele vai incrementando ali. E bom, como que a gente faz a soma dos n números inteiros, né? A gente vai dizer que soma, ele vai ser igual a soma mais i. Ou seja, ele vai somar o nosso valor ali, o valor que ele recebeu, mais i. Como ele recebe 0, então nosso i é igual a 1. Então, a nossa variável soma ela vai receber 0 mais 1.
E aqui ele vai retornar 1. Depois ele vai voltar aqui para cima, vai ser 2, vai fazer a verificação e depois ele vai somar 1 mais 2 e vai estar sempre atualizando esse valor até que no final a gente tenha o nosso resultado. Então, se a gente for printar a nossa soma, então a gente diz que soma ela é igual aqui. Deixa eu passar aqui. Essa soma. Então, a soma dos nossos 10 primeiros números, se a gente for botar para rodar, ela é igual a 55. Porque ele sempre vai estar somando ali a nossa variável soma com o nosso i. Então, o nosso for é bem simples de entender, tá? É bem simples, bem prático. E quando que a gente usa o for? Bom, o for a gente sempre vai utilizar ela quando a gente sabe a nossa condição de parada. Então, sempre que a gente souber a nossa condição de parada, a gente pode estar utilizando ali o for. E bom, além do for, temos também o nosso loop while, que ela tem basicamente ali, segue o mesmo conceito do for. Só que, como que a gente utiliza o while? O while, ele vai receber apenas uma condição e fazer um incremento aqui dentro do nosso while. Ele não é passado aqui dentro do while, ele é passado dentro do nosso bloco de código. Então, um bom exemplo que a gente pode utilizar aqui, deixa eu apagar o for, seria como, por exemplo, a gente declara o nosso i aqui em cima como sendo -1 e diz aqui dentro que enquanto o i ele for menor que 0, ele vai pedir para o usuário digitar um número inteiro positivo. Então, digite um número positivo. Se a gente passar aqui o scanf, botar número, né? A gente passa aqui e atribui isso a número. Só que eu acho que isso aqui tá meio errado, né? Deixa eu ver. Não, eu só troquei o nome. Vamos chamar isso aqui de número. Pronto. A gente diz que o número é -1 nesse momento. E depois a gente vai pedir para o usuário digitar esse número. Então, bom, se a gente for botar para rodar aqui... Opa, deixa eu fechar aqui. Botar para rodar? Ah, tá. Esqueci de passar aqui também. Pronto. Bom, ele está me pedindo um número. Só que, digamos que o usuário ele seja assim um pouco limitado, né, das ideias. E a gente está falando para ele digitar um número positivo. E mesmo assim o usuário continua digitando um número negativo, ele sempre vai estar ali repetindo até que o usuário digite um número positivo. Então, assim que o usuário ele digita um número positivo, o nosso programa acaba. Então, o while ele é sempre bom de se utilizar quando a gente não tem ali na certeza uma condição de parada. Então, busquem analisar toda vez que você for precisar de uma estrutura de repetição se faz mais sentido para você usar o while ou então usar o for. E bom, temos também o nossa terceira estrutura de repetição que se chama do while. E bom, como que funciona o loop do while? Bom, o loop do while ele é muito utilizado quando queremos garantir que o nosso bloco de código ele seja executado pelo menos uma vez. E bom, como assim? Bom, a gente pode pegar como exemplo aqui
quando queremos passar um menu para o usuário fazer algumas escolhas. Então, digamos que a gente tem aqui um printf passando um menu para o usuário e pedindo para que ele faça uma escolha. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, a gente tem a opção 1. Vou printar aqui. Que seria, sei lá, escolha um número. Ou então, a gente pode passar para ele aqui a opção de sair. E bom, a gente pode dizer aqui que enquanto... Opa, falta o scanf, né? Scanf. E a gente vai atribuir o valor que o usuário escolher dentro da variável opção. Deixa eu declarar ela aqui em cima. Int opção. E a gente passa aqui dentro atribuir a escolha do usuário à opção. A gente chama o e-comercial, passa a opção e pronto. E a gente diz que enquanto opção for diferente de 2, ele vai ficar nesse looping aqui. Não escolhendo não. Vamos dizer aqui ficar no programa ou sair. Pronto. Mais fácil. Se a gente rodar aqui, bom, temos duas opções. E ficou mal formatado ainda. O usuário ele tem que escolher uma opção. Então, se ele quer ficar ou se ele quer sair. Então, se eu escolher o número 1 aqui e dar Enter, ele vai repetir. Ele vai ficar repetindo até que a opção de sair seja selecionada. E aí, ele sai do loop e encerra o nosso programa. Isso aqui está um pouco mal formatado aqui. Se eu der um /n e colocar aqui opção, acho que assim fica melhor. Opa, acho que eu fui errado. Isso. Se eu botar aqui um /n da opção, acho que assim fica melhor. Se eu rodar, exatamente. Então, de novo, se a gente ficar escolhendo a opção de ficar, ele vai repetir o looping até que a gente escolha a opção de sair. Seria a opção número 2. E aí, ele sai e encerra o programa. Então, bom, recapitulando. Mesmo que o usuário ele escolha sair nas opções, ele pelo menos uma vez vai rodar o nosso código. Então, ele é muito bom, o do while, quando a gente precisa que aquele código seja executado antes que o usuário ele faça aquela sua escolha. Então, é muito comum de se utilizar o do while justamente para ficar fazendo menus, porque ele será impresso na tela ali para o usuário pelo menos uma vez. E bom, qual que é a diferença ali, né? Do for, do while e do while. Vamos recapitular aqui. O for, ele é bom de se utilizar quando temos um número de repetições conhecido, ou seja, a gente sabe quando aquele código precisa parar. E o while, ele é bom de se utilizar quando a repetição depende de uma condição. Ou seja, ele depende que a nossa condição ela seja satisfeita para poder continuar. E o do while ali, ele é bom de se utilizar quando a nossa ação deve ocorrer pelo menos uma vez antes que o usuário faça uma escolha. E bom, um exemplo de fixação aqui, a gente pode fazer o cálculo ali da média de números, da nota de alunos. Então, vamos dizer aqui que a gente vai ter... Vamos declarar 3 variáveis. A gente vai declarar n, a gente vai declarar número. A gente pode dizer notas de aluno, né? Notas. E a gente tem ali a soma, que vai ser igual a 0. Bom, então a gente vai pedir para o usuário aqui... pedir para o usuário quantas notas deseja inserir. Então, digamos que o professor está lançando as notas no sistema, então a gente diz aqui, pergunta ao professor quantas notas ele quer lançar no sistema. Então, a gente pergunta para ele e atribui esse valor a n. E, bom, qual estrutura vamos utilizar aqui?
a gente já tem a quantidade de notas que precisam ser lançadas no sistema. Então, como a gente já sabe ali a nossa condição de parada, a gente pode utilizar o for. Então, chamamos o nosso for aqui e vamos declarar a nossa variável de controle, que seria o i. Vamos dizer que ela é igual a 0, enquanto o i for menor que n e mais. E aqui dentro, a gente pode pedir para o usuário ir digitando as notas, então. Então, a gente passa aqui, digite a nota aí, já para ficar mais automático. Só que como o i está sendo 0, não faz muito sentido a gente pedir para o usuário digitar a nota 0. Então, mas para ficar para o usuário se sentir confortável, a gente pode colocar i mais 1, que seria, no caso, 0 mais 1, ficando 1. Aí assim que ele vai atualizando, vai ficando 1, 2, 3 e por aí vai. E aqui a gente atribui essas notas a nossa variável nota. Só que notas está como inteiro. Como são notas de alunos, a gente pode presumir que ele é um valor flutuante. Então, a gente coloca aqui porcentagem %f, porque é uma variável do tipo float, e atribui esse valor a notas. Bom, agora, como é que a gente faz a média de um número? Bom, nada mais é que a soma de todas as notas dividido pela quantidade de notas que foram lançadas. Então, a gente pode fazer assim. A gente diz que soma ela é igual a soma mais número. Por quê? Ele vai somar... Não, número não. Notas, desculpa. Ele vai estar somando o número de notas dentro da nossa variável. Então, toda vez que o usuário digitar a nota aqui, ele vai somar essas notas, uma subsequente da outra. Então, depois de somar, acho que eu vou atribuir essa soma como float também. Deixa eu botar aqui, notas recebe 0. Notas não. Soma. Pronto. Então, a gente pode passar aqui uma terceira variável, que seria a nossa variável média, que ela vai receber a nossa soma dividido por n, que é a quantidade de notas ali que o professor vai lançar. Depois, é só somar. Ou é só printar na tela para o usuário. Então, a gente diz, chama o nosso printf. Bom, a gente chama o nosso printf e diz que a média das notas... Bom, só diz que a média das notas é igual a %.2f, para pegar somente os dois números após a vírgula ali, e a gente coloca aqui a nossa variável soma. Soma não, opa, desculpa, média. Se a gente for rodar, bom, quantas notas a gente quer inserir? A gente pode colocar aqui 3 notas. Então, digite a nota 1, colocar... Deixa eu formatar logo isso aqui, senão vai ficar muito feio. Pronto. Colocar 3 notas. A gente coloca, sei lá, 5.1, 2.2 e 10. Ele nos retorna que a média das notas é igual a 77, 5.77. Então, temos aqui um exemplo muito simples de como usar estruturas de repetição. Vimos algumas estruturas também, como for, while e do while. E na próxima aula, começaremos a entender um pouco mais sobre funções, para que o nosso código não fique tão verboso e muito repetitivo, e podemos simplificar algumas ações. Bom, por hoje é só, e até a próxima aula.